Tem pessoas que não têm compromisso, né? Não tem compromisso com o marido, com a esposa, não é isso? Não tem compromisso com a vida, com essa bênção que é a vida humana. Você nasceu ser humano, gente. Não é minhoca, não é cupim, né? Não é barata, nem gatinho, nem cachorrinho. Não é cavalo, não é árvore, é gente. E gente é muito interessante. Comece a se observar, comece a gostar de você. Aprecie a sua companhia. Aprecie momentos de silêncio. Aprecie ouvir da sua própria voz interior. Observe a si mesma. Observe como de repente você fica muito tola, muito pequena, muito reclamona, muito mesquinha. Eu. E aí você vai te deixando esse eu mais quietinho, dá colinho para ele, não fica brava, quero matar você. Não, nada disso. Dá colinho. Vem cá, meu euzinho. Nana, nenê. Aí quando o euzinho está nanando o nenê, o euzão aparece. O eu verdadeiro. Aquilo que se preocupa mais com como é que eu posso servir melhor o coletivo e a todos nós, e não que vantagem eu levo. Eu hoje fui uma médica maravilhosa, homeopata. Primeiro a médica olhou para mim. É uma coisa que muitos não fazem hoje em dia, não sei se vocês já perceberam. Ela olhou, ela me viu, me cumprimentou, me ofereceu um copo d'água. Me fez sentar num consultório muito agradável e começou a conversar comigo. Perguntou até as doenças que eu tive na infância. Que gostosura. Me auscultou, lembram disto? Põe aquele aparelhinho no ouvido e auscultou. Na frente, nas costas. Me fez deitar numa macazinha e apalpou minha barriga, que gostoso. Há quantos anos? Isso só me aconteceu acho que na infância. Nunca fui tão bem tratada na minha vida. Que coisa deliciosa, alguém que te ouve, que te vê, que se preocupa com você, que vai procurar a causa do seu mal-estar. Vamos ver se encontramos isto juntos. Me perguntou tudo. Como eu durmo, como é que eu vou ao banheiro, o que eu como, a que horas. Só faltou perguntar como é que é essa palestra hoje à noite. Mas é alguém que se preocupa com o ser humano, não com a doença, não com o mal-estar. Não é gostoso isto? E você acha que eu ia mentir para ela? Eu falar, não, sabe, eu sou maravilhosa, tudo é perfeito em mim, eu sou um ser extraordinário. Ou ao contrário, tem uns que gostam de fazer o contrário. Eu sou uma vítima, ninguém me entende, eu sofro tanto. E ela perguntou para mim, você é sempre agitada? Vocês viram que eu mexo a mão, estou me controlando aqui. Eu falei, eu sou uma pilhazinha, né? Eu sou agitada. E isso às vezes me causa um certo estresse, um certo cansaço. Tem muita energia no corpo, né? Muita vontade de fazer coisas. E eu disse para ela, sabe uma coisa que me estressa muito? Quando as pessoas que praticam comigo, algumas delas dizem que são meus discípulos. Sabe o que significa discípulo? Entrega total. Eu confio em você. E o que você disser, eu vou refletir. Não é que eu vou fazer que eu feito uma tonta assim, né? Vamos nos matar, vão me matar. Não, não é isso não. Isso não pode, eu não gosto. Mas eu confio que você tem um olhar mais amplo do que o que eu possa ter sobre mim mesma e que me ajuda a me ver melhor do que eu possa me ver. Porque às vezes a nossa visão de nós mesmos fica um pouco limitada. Um bom amigo, uma boa amiga é esta, que eu confio. O mau amigo chamado inimigo, aquele que tem inveja, raiva, ciúmes, ele vai deturpar a minha própria imagem para que eu não me sinta bem. O outro não, ele vai me ajudar a crescer como ser humano. Não é verdade? Isso são boas amizades, bons relacionamentos, bons companheiros e companheiras, pessoas que nos estimulam a acessar a verdade. A verdade da nossa visão de nós mesmos e da realidade. E parar um pouquinho de tanta reclamação e resmungo. Sai muito desse estado vítima que muitas vezes nos colocamos. Todos nós somos vítimas de alguma coisa, de algum abuso, de alguma forma.
Eu, sendo mulher, eu sei muito isso. Vocês meninos, um pouco menos. Mas o abuso dos meninos é em outro nível, é em outra condição. Às vezes são abusados pelas próprias mulheres, pelas próprias esposas, pela sedução de algumas mulheres que trabalham de sedução, né? De seduzir, aí cai em tentação, chega em casa, apanha da mulher. Então existem vários tipos de abuso que nós todos passamos. Por ser homem, por ser mulher, porque é branco, porque é negro, porque é rico, porque é pobre, porque é monge, porque é vegetariano, porque não é vegetariano, porque é alegre, porque é triste, porque é rico, porque é pobre, porque é classe média, porque é classe alta, não é verdade? Fazem brincadeiras, piadas com tantas coisas, mas você conhecendo a você mesmo, você entra num estado de equilíbrio, porque eu sou o que sou, e ao mesmo tempo sou um processo em transformação. Então eu me permito transformar. Você está indo embora com a camisa xadrez? Puxa vida, desculpe. Está com sono? Deu sono a palestra? Agradeço, é bom saber. Eu preciso falar com mais ânimo. Vai dormir, filhinho. Durma bem, descanse. Amanhã é outro dia. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada. Está cansado. Não, mas às vezes a gente causa sono nos outros, não é chato? Você pensa que está contando uma história interessante, mas... Eu trouxe para vocês esse mês de fevereiro, é o mês de uma coisa que a gente chama Parinirvana de Buda. Nirvana, vocês já ouviram falar o que é? Alguns ouviram, outros não. Quem ouviu falar sobre Nirvana? A maioria acho que não. A não ser que vocês levantem a mão baixinho assim, né? Eu ouvi um pouquinho, tá vendo assim, ó. Outro eu ouvi bastante, eu ouvi médio. Nirvana significa um estado de tranquilidade, de equilíbrio, pleno de sabedoria. Então Buda, quando ele teve a sua experiência mística, ele foi fazer zazen, ele fez meditação, e aí ele teve uma experiência mística. E ele vai fazer o primeiro sermão, o primeiro ensinamento dele, ele vai dizer assim, tem 4 verdades nobres, 4 verdades sagradas. Isso mesmo. Vês um discípulo de Buda ali concordando. 4. A primeira, que insuficiência, que insatisfação existe, que é dukkha, não é sofrimento. O sofrimento é opcional. A insatisfação existe, a dor existe, mas o que você vai pôr em cima dessa dor é um extra, que é o sofrimento. Então ele vai falar que a insatisfação existe. Segundo, que tem uma causa, que tudo que existe tem uma causa para que ela esteja se manifestando. Estou longe de quem eu gosto, perto de quem eu não gosto, não estou fazendo o que eu gostaria de fazer. Então são causas de insatisfação. Nascimento, velhice, doença, morte pode ser insatisfação. Uma palestra chata me deixa insatisfeito, eu levanto e vou embora. Está certinho ele. Não era o que ele esperava, não era o que ele queria, tchau. Né? Então tudo isso existe. Insatisfação existe, tem causa. Aí a terceira nobre verdade é essa, que existe um estado chamado de nirvana, que é de paz e de tranquilidade. E é um paz e tranquilidade que a gente acessa através de acessar o estado de sabedoria perfeita. Sabedoria não é uma coisa muito extraordinária, é uma compreensão clara da realidade. A pessoa sábia não é uma pessoa que vive separada da realidade lá em cima. Ai, como é sábio. Tem uns que se fazem assim, né? Senta-se agora, o sábio chegou. Vocês se preparem para grandes palavras. A gente já fica assim, né? Ai. Aí de repente você fala, nossa, mas está falando coisas tão simples. Porque a sabedoria verdadeira, ela é muito simples. É de você conhecer você, quem você é. Como é que é a realidade à sua volta, sem mentiras, sem engodos, sem enganar-se e sem querer enganar ninguém, sem manipular nem a si nem aos outros, se auto-reconhecendo e se auto-transformando, não permanecendo sempre o mesmo. Como é que pode permanecer sempre o mesmo? É como se a unha não crescesse mais.
Ela cresce, a gente corta, a gente vai ajustando as nossas necessidades. Cabelo, não cabelo. Tem uns que não tem jeito, né? Eu tenho que raspar o meu. Tem uns que não precisam raspar, que já cai sozinho. Dizem que tinham pessoas que quando se aproximavam de Buda, só de chegar perto dele o cabelo já caía. É uma expressão, viravam monges. Não é que caiu o cabelo de verdade, a gente já fica imaginando, é mágica. Olhou para Buda, o cabelo cai. Não, quer dizer que eles faziam, só de olhar para ele, não precisava dar palestra, não precisava dar muito ensinamento, a presença dele era tão forte e o voto dele era tão intenso que a pessoa se aproximava e queria ser como ele, queria ficar com ele, não queria ir embora. Tem gente que fala para mim, monge, eu queria levar você lá para casa. É isso, raspa o cabelo, pronto. E a gente vai morar junto. A gente pode até juntar nossos meios financeiros para ter uma casa em que dê para a gente morar junto, né? Porque atualmente onde eu moro não dá. É uma proposta, a proposta aliás é nossa, de que tudo que eu estou arrecadando com as palestras que a gente está dando, e a gente aumenta às vezes um pouco, diminui os valores, é para ver se arrecada dinheiro suficiente para comprar uma sede própria que a gente não tem, e um lugar onde possa acolher melhor mais pessoas. Porque começaram a vir mais pessoas no meu templo e não cabia. Então nós começamos a alugar lugares, e para alugar lugares nós temos que pagar aluguel, temos que pagar microfone, temos que pagar uma porção de coisas, né? Então o preço vai subindo e modificando conforme as necessidades das nossas despesas, porque o que a gente arrecada, e que não é lucro, porque a empresa como a nossa associação religiosa não tem lucro, ela vai ser usado, está sendo guardado para ser usado para a gente investir numa casa, num espaço que seja confortável para pessoas poderem morar juntas, ou pelo menos por períodos. Nós temos retiros. Os nossos retiros agora no meu templo é no máximo para 15 pessoas. Só dá para fazer de 15 em 15, é muito pouco. E esse retiro que a gente faz nessa época do ano de fevereiro é o retiro então do Parinirvana de Buda. Então Nirvana é um estado de paz, de tranquilidade, de bem-estar, que é pleno de sabedoria, é pleno do despertar da consciência, não é zumbi na vida, né? Acorda, desperta, aprecia a sua vida, aprecia cada momento dela. Não é quando está bom, quando está ruim, quando tem perda, quando tem ganho. Hoje fiquei triste, morreu uma pessoa que eu gosto muito, é um praticante da comunidade há muito tempo, fumava feito um desenfreado, teve câncer de pulmão. Com câncer, o médico está dizendo para de fumar, ele falava, não paro não. Ele morreu durante o carnaval, Ricardo Nascimento. Muito querido, um artista plástico excelente, pintava, fez restauração. Ele quis ser um monge beneditino, e parece que quando ele estava lá no mosteiro, o Dom Abade perguntou a ele, o que é mais importante para você, a sua arte ou o voto monástico? E ele disse, é igual. Dom Abade disse, vai embora. Se você quer ser monge, que monge significa dedicação integral, não tem nada que se compare, não tem outra coisa que eu quero fazer, não tem outro curso que eu quero fazer, não tem outra arte que eu quero desenvolver, porque só de ser monge eu preciso de muito tempo. E nós temos aqui no Mosteiro São Bento um grande artista plástico que é monge, mas provavelmente quando perguntaram a ele o que é mais importante para você, ele disse o voto monástico. E hoje ele pinta dentro do mosteiro. Percebe a diferença que há da sua oferta da sua vida, da sua dedicação, do seu compromisso? Tem pessoas que não têm compromisso, né? Não tem compromisso com o marido, com a esposa, não é isso? Não tem compromisso com a vida, com essa bênção que é a vida humana. Você nasceu ser humano, gente. Não é minhoca, não é cupim, né? Não é barata, nem gatinho, nem cachorrinho. Não é cavalo, não é árvore, é gente. E gente é muito interessante. Comece a se observar, comece a gostar de você. Aprecie a sua companhia, aprecie momentos de silêncio. Aprecie ouvir da sua própria voz interior.
Observe a si mesma. Observe como de repente você fica muito tola, muito pequena, muito reclamona, muito mesquinha. Eu. E aí você vai te deixando esse eu mais quietinho, dá colinho para ele, né? Não fica brava, quero matar você. Não, nada disso. Dá colinho. Vem cá, meu euzinho. Nana, nenê. Aí quando o euzinho está nanando o nenê, o euzão aparece. O eu verdadeiro. Aquilo que se preocupa mais com como é que eu posso servir melhor o coletivo e a todos nós, e não que vantagem eu levo. Se eu fizer isso, será que eu vou ganhar alguma coisa? A gente pensa isso, todos nós pensamos, não é nem bonito nem feio, mas de repente você sai desse lugar, é só isso, você sai de um lugar, de um pensamento que não é benéfico, nem para você nem para os outros. Outro dia eu fui andar de avião, me deram um chazinho, era ele ali, ó. Ele é comissário de bordo, e quando ele está aqui em São Paulo e é dia da palestra, ele vem assistir. Aí quando ele me pega no avião, ele me traz um chazinho. Não é um mimo, não é gostoso? Eu não pedi o chazinho, ele deu o chazinho. Esses mimos que a gente faz uns para os outros, esse cuidado que você faz, sem exagero. Imagina ele trazer 10 chazinhos para mim. Aí a monja tá aí, deixa eu dar mais chazinho para ela. E o resto do avião, todo mundo bravo, olhando. Água, por favor, eu só atendo a monja. Não, mas por favor, aquelas luzinhas toda acesa lá, né? Quero água, quero isso, quero aquilo. Eu estou falando com a monja, tá? Não pode. Percebe? Isso seria o euzinho. O meu euzinho, eu quero fazer aquilo que eu gosto, o que é gostoso para mim. Eu só venho aqui quando eu gosto. Imagina num lugar que você trabalha e diz assim, eu só vou na hora que eu gosto, no dia que eu quero. E sai a hora que eu tiver com vontade. Assim eu gosto de trabalhar. No dia que eu estou com disposição, que eu estou bem, né? E às vezes a gente pensa que a vida é assim. E outros que é o contrário, né? Eu faço tudo, mas é um sacrifício. Eu me esforço tanto. Ai, como eu me esforço. Que horror, a vida não é isto. A vida pode ser alegria e contentamento. A vida pode ser prazer de existir. Prazer até de fazer coisas que você não encontraria prazer em fazer. Havia um casal, há muitos anos atrás, eles trabalhavam com uma terapia que chama Morita terapia. É uma terapia japonesa. E os dois estavam treinando essa terapia. E o casal, eram ambos médicos, eles detestavam arrumar a casa e cozinhar. Quase não dava tempo e só tinha 2. Norte-americanos, não tem empregada, né? Então tinha que eles fazerem. E naquela época não tinha isso de ficar encomendando comida agora, iFood, né? Não tinha iFood. Então tinha que chegar em casa e fazer. O que eles começaram a fazer? Ver quem conseguia chegar em casa primeiro, para deixar a casa limpinha, bonitinha, quando o outro chegasse não precisava limpar. O homem detestava cozinhar. Ele resolveu fazer um cursinho de culinária. E ele então ia fazer saladas. Ele pegava um tomate e fazia uma cestinha do tomate. Ele descobriu que aquilo que ele achava mais chato de fazer podia ser mais interessante, dependendo do seu olhar. Então você transforma uma realidade que aparentemente é maçante, que é desagradável, que pode ser uma das suas funções na sua vida, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, fazê-la interessante. Você muda isto. Você consegue, brinque com isso, seja lúdico. Não fique achando, ai que maçante, tem que fazer essa coisa chata. Não, que coisa interessante que eu posso. Como é que eu torno isto interessante? Depende de nós, de cada um de nós.